Fala pessoal, espero que esteja tudo ótimo com você e com a sua família. Neste vídeo a gente vai falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Mas antes de entrar no assunto, antes de explicar a você, eu peço a você que dê o like no vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se possível também, deixe seu comentário lá embaixo, diga se você gostou do vídeo, se não gostou, faça críticas, sugestões. Se puder, compartilhe o vídeo, pois tem informações importantes sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Então é isso, seja muito bem-vindo ao canal, fique à vontade e vamos ao assunto. Prorrogação do auxílio emergencial. Vamos abordar aqui o contexto atual do auxílio emergencial. Afinal, foi prorrogado ou não o auxílio emergencial? Não, ainda não. Está em debate no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora, o mais importante, tanto a oposição como a base aliada do governo querem a prorrogação do auxílio, ou seja, já formou maioria tanto na Câmara Federal como no Senado Federal. Os parlamentares, a maioria, tanto a oposição como a base aliada do governo, querem a prorrogação do auxílio. E por que ainda não foi resolvido isso? Por que ainda não foi decidido isso? Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, está protelando a apreciação da prorrogação do auxílio, ou seja, a apreciação da MP 1000, ok? Por quê? Porque ele é alinhado ali com o Paulo Guedes nesses termos. Eles não querem a prorrogação do auxílio. Embora o presidente já diga que não existe outra onda de Covid, que não precisa da prorrogação do auxílio, o presidente não vai ser contra a prorrogação do auxílio. Por quê? Porque tanto o presidente como a maioria dos congressistas, eles perceberam que distribuição de renda para a população mais humilde é garantia de voto. Conquista voto, é tanto que a popularidade do presidente aumentou com o auxílio emergencial e com as prorrogações também aumentaram a popularidade do presidente, ou seja, ele quer a prorrogação do auxílio também, embora ele não fale isso, e a maioria dos congressistas também querem, porque garante voto, ok? Então qual é a discussão, qual é o entrave, por que ainda não foi resolvido isso? Quantas parcelas serão prorrogadas? E 2, quais os valores dessas parcelas? Essa é a discussão, porque a base aliada do governo quer que seja prorrogada ali por 2 ou 3 parcelas, enquanto que a oposição quer 3 ou 5 parcelas de prorrogação do auxílio. A base aliada quer o valor de 200 ou 300 reais, enquanto que a oposição quer o valor de 500 ou 600 reais. Essa é a discussão. Quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. O texto sendo aprovado no Congresso Nacional vai para a sanção do presidente da República e o presidente não vai vetar, porque se ele vetar ele está indo contra o povo e ele não quer isso, ele quer manter a popularidade dele lá em cima. Então ele vai sancionar, ele vai aprovar e mesmo que ele vete vai voltar para o Congresso e o Congresso vai derrubar o veto do presidente e vai valer do mesmo jeito. Ponto. Simples assim. Então, essa é a situação atual da prorrogação do auxílio emergencial. O que é que eu digo para você? Eu acredito que será prorrogado sim, com base na conjuntura política atual. Tanto os congressistas como o presidente perceberam que o auxílio emergencial é bom para a popularidade e garante voto. Simples assim. E o rombo dos cofres públicos e não sei o que, eu trouxe aqui alguns números para a gente falar, para a gente comentar. Então vamos lá, auxílio emergencial. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas com o auxílio? Mais de 118 milhões de pessoas diretamente estão sendo beneficiadas com o auxílio. Porque quando a gente fala indiretamente, toda a população brasileira está sendo beneficiada. Por quê? Porque ajuda a aquecer a economia, ok? Esse dinheiro está circulando na economia e quando você fala das famílias que estão sendo beneficiadas pelo auxílio emergencial, do comerciantezinho lá que está recebendo o dinheiro do auxílio emergencial, do dono de posto de gasolina que está recebendo o dinheiro do auxílio emergencial, porque as pessoas estão indo lá colocar combustível na sua moto, no seu transporte, certo? Então toda a sociedade está sendo beneficiada com o dinheiro do auxílio emergencial. Tenha certeza disso. E qual é o investimento?
o governo já investiu no auxílio emergencial aproximadamente 220 bilhões. É isso mesmo, eu falo de investimento, eu não falo de gastos, certo? Porque isso daqui está ajudando toda a nossa sociedade, toda a nossa economia. Então o governo já investiu aproximadamente 220 bilhões de reais e o governo pretende investir um total de 250 bilhões de reais, fora a futura prorrogação que vai ocorrer, que isso fique bem claro. E aqui eu digo para você, 250 bilhões de reais. Na verdade, de fato, o governo está investindo, não é 250 bilhões, não vai investir, não é 250 bilhões, mas é a metade disso. Por que que eu digo que é a metade disso aqui, ou seja, 125 bilhões de reais é efetivamente o que o governo vai investir no auxílio emergencial. Por quê? Porque metade do dinheiro do auxílio emergencial volta para os cofres públicos, seja dos municípios, dos estados ou da União, não importa. Metade do dinheiro gasto do auxílio emergencial é imposto. Simples assim. Então a pessoa recebe 600 reais e ela gasta todos os 600 reais, porque mais de 99% das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial gastam tudo que recebe. Tudo que recebe. Então o que é que acontece? Metade desse dinheiro é imposto. Metade desse dinheiro volta para os cofres públicos. Simples assim. Agora o governo não fala isso para você, ok? Que isso fique claro. Então, as pessoas reclamam do auxílio emergencial, quem não está recebendo, que acha que é um absurdo, que é uma esmola. Não, não é. O auxílio emergencial está ajudando a economia do país, ok? E esqueça de achar que a inflação é por conta do auxílio emergencial. Não é. A inflação é por conta do dólar, que está lá em cima, está explodindo, certo? Mais de 5 reais, já bateu 6 reais. Então, é por isso que a nossa inflação está galopante, que isso fique claro, ok? Então, a gente vai falar agora do dinheiro que o governo federal investiu nos estados e municípios para compensar a queda de arrecadação. O governo federal investiu, certo? A União, 60 bilhões de reais para os estados e mais de 5 mil municípios. O governo aplicou 60 bilhões de reais. Os estados e municípios queriam mais de 80 bilhões, mas a União teve uma queda de braço ali, só queria 40, enfim, ficou em 60 bilhões de reais esse investimento, certo? Para os estados e municípios, a União disponibilizou 60 bilhões de reais. Agora a gente vai falar da coisa mais interessante aqui para quem critica o auxílio emergencial, para quem critica a esmola do governo. Vamos lá, a gente vai falar dos nossos bancos, do nosso sistema bancário. Então, para que fique claro para você, já que você quer criticar o auxílio emergencial, quer criticar o Bolsa Família, então venha para cá, ó, vamos criticar aqui, certo? Porque esse pessoal aqui não precisa de dinheiro não, e mesmo assim o governo está dando milhões e milhões e milhões e bilhões de reais e trilhões de reais para esse povo. Então vamos lá. Em março, o Ministério da Economia, isso está em vídeo, tá? Está aí, em vídeo, jornal e tudo. Em março de 2020, o Ministério da Economia disponibilizou 1,2 trilhão de reais para os bancos emprestarem, certo? 1,2 trilhão de liquidez para os bancos, para que os bancos emprestassem esse dinheiro para as pessoas jurídicas e pessoas físicas. Isso aconteceu? Não. O próprio Paulo Guedes disse que o dinheiro estava empossado nos bancos. E aí é onde você se engana. Não estava empossado em banco nenhum. Agora, swap cambial, certo? Swap cambial é uma operação que o Banco Central faz para garantir o valor do dólar para aquele investidor. Swap cambial, que você está pagando, meu amigo. Exatamente, você está pagando. Os bancos, certo? Os investidores, nos últimos 5 meses, certo? Deram um prejuízo para o Banco Central por conta dessa operaçãozinha aqui, swap cambial, que é altamente restrita e obscura, certo? De 63 bilhões de reais. 63 bilhões de reais. Os investidores, principalmente os bancos,
tiveram esse lucro. Porque se eles não gastaram 63 bilhões, quem teve que gastar foi o Banco Central. Exatamente, meu amigo. Exatamente. E é você que vai pagar essa conta, certo? Se eles não gastaram, quem gastou foi o Banco Central, então é lucro para os bancos. 63 bilhões de reais em 5 meses. Então preste bastante atenção. O governo fez um escarcéu para liberar 60 bilhões de reais para os estados e o Distrito Federal e para mais de 5 mil municípios do Brasil. Fez um escândalo, escarcéu, foi uma discussão, foi uma briga. 60 bilhões. E os bancos lucraram ali em cima do swap cambial, em cima dessa operação, 63 bilhões em 5 meses. Em 5 meses. E aí você está reclamando aqui do auxílio emergencial? Acorde, certo? Resultado, sobra de caixa. Outra operação que o Banco Central faz para beneficiar os banqueiros. Outra operação que bateu recorde no Brasil, a sobra de caixa. 1,7 trilhão de reais, tá? 1,7 trilhão de reais o Banco Central está remunerando os bancos. Ou seja, o que é essa sobra de caixa? Tem todo o dinheiro lá nos bancos depositados, tem o depósito compulsório que o banco não pode emprestar e todo o resto que pode emprestar para a sociedade é sobra de caixa. Só que os bancos não emprestam. Por quê? Porque o Banco Central remunera a sobra de caixa diariamente. Então é muito melhor para os bancos emprestarem para o governo federal 1,7 trilhão do que emprestar para você ou para diversas outras empresas, milhares de empresas. Por quê? Porque o governo está remunerando diariamente e é muito mais garantido receber do governo do que ter o risco de emprestar para uma empresa ou para uma pessoa física e ela não pagar. É um absurdo, certo? Então você está reclamando aqui do auxílio emergencial, mas aqui ó, os bancos estão roubando todos nós. Porque quem paga essa continha aqui é a sociedade, tá? Nós estamos pagando essa conta aqui, nós. Isso daqui pelo menos está indo para a população, está ajudando as pessoas mais humildes, está indo para a economia, está aquecendo a economia. Esse dinheiro aqui não vem, não circula na economia. Vai para a mão de poucos, pouquíssimos. Pouquíssimas pessoas têm acesso a essas operações aqui e estão se beneficiando com ela. E tenha certeza, esse dinheiro não volta para a economia. Esse dinheiro é para construir riqueza para quem já é bilionário no Brasil. Essa é a verdade. E você está aqui reclamando do auxílio emergencial que está beneficiando mais de 118 milhões de pessoas diretamente e está beneficiando toda a sociedade. Então, é só para você refletir. Esses números é só para você refletir e entender a situação atual do nosso país. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que eu tenha esclarecido a situação da prorrogação do auxílio, bem como esse roubo aqui que está acontecendo contra nós, certo? Toda a nossa sociedade. E é isso. Muitíssimo obrigado, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha uma ótima semana, até o próximo vídeo. Força, foco, fé e avante!